Oi, gente linda. Olha eu aqui mais uma vez para falar de apometria. Ontem, no meu, na parte um da minha história aí, no meu dia a dia com apometria, eu falei como a apometria entrou na minha vida, né? E hoje eu vou falar como é que nasceu a apometria, quando nasceu, e através de quem nasceu. Tudo isso que eu estou falando para vocês está aqui, ó, nesse livro, que eu já mencionei ele, Spirit e Matéria, nessa parte História da Apometria, escrita num prefácio, né? Essa edição é a 8ª, e em 2004, no prefácio, o senhor Carlos Barradas fez esse prefácio escrevendo tudo isso, tá? Nessa época, o Dr. Lacerda já havia falecido. Eu vou falar isso mais para frente. Mas a apometria, ela surgiu como apometria em 1965, quando um bioquímico, um farmacêutico, que morava no Rio de Janeiro, mas ele era natural de Porto Rico, o Dr. Luiz Rodrigues, ele foi até o Hospital Espírita de Porto Alegre, o EPA, fazer uma cirurgia ocular. E nessa oportunidade ele comentou que em 1963, nós estamos falando década de 60, hein? Tá? Na cidade de Buenos Aires, ele participou do 4º Congresso Espírita Pan-Americano. E lá ele apresentou um trabalho, né, que ele deu um nome de hipnometria, na técnica que ele apresentou nesse congresso, né? Que era, digamos assim, você com uma simples aplicação de pulsos magnéticos concentrados, você fazia com que o corpo astral de uma pessoa, de um ser encarnado, se desdobrasse para uma região do astral para ser tratada. Isso bem no linguajar espírita, né? Para isso, ele comentava, precisava só de um operador, aquele que ia promover esse desdobramento através desse comando, do paciente, óbvio, e de uma equipe espiritual, formada por guias, médicos, enfermeiras, o que você quisesse. E ele comenta nesse trabalho que sem a colaboração bem coordenada desses 3 fatores, o transe hipnométrico não se realiza, né? E a separação do espírito nessa projeção astral se obtém sem a necessidade das sugestões e sugestionabilidade do hipnotismo, né? E em 65, quando ele comentou, foi convidado pelo diretor do hospital, seu Conrado, para fazer uma apresentação dessa técnica, né? A informação que se tem é que ele nem sequer era espírita, tradicional, assumido, vai. E desde então nunca mais se teve notícia dele, depois dessa passagem pelo Hospital Espírita de Porto Alegre em 65. Quando ele fez essa apresentação, o Dr. Lacerda estava lá, presente. E quem é, ou era, o Dr. Lacerda, né? O Dr. Lacerda, ele se formou em 51 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
sendo que 4 anos antes, 47, ele casou com a sua prima, a senhora Yolanda, que faleceu em 2011. O Dr. Lacerda faleceu em 97. Tá? Nasceu em 19, faleceu em 97. Se não me engano, é exato 10 anos depois dele lançar a primeira edição do livro Espírito e Matéria, acho que foi em 87, a primeira edição. Tá? Em algum lugar eu tenho isso anotado, mas tudo bem. E o Dr. Lacerda, como, no meu entendimento, como ele casou ainda na época da faculdade, é como eu entendo que ele, para se sustentar nessa época, ele dava aula em cursinhos. Então, nisso, ele tinha um conhecimento muito grande de matemática, física, química, botânica. Ele gostava muito de história, história da Primeira e da Segunda Guerra, história da França, história de forma geral, principalmente história do cristianismo. Né? E como médico formado já, ele se especializou em ginecologia e em cirurgia. Desde jovem, ele tinha uma formação e uma vivência bem sólida espírita. Quando ele viu essa apresentação do Dr. Luiz Rodrigues, ele chegou em casa, né? E a esposa dele, uma média com uma facilidade muito grande de trabalhar uma coisa chamada desdobramento, assistido, induzido no meio espírita. Ele falou, chegou para ela, é um diálogo que está aqui no livro, né? Ele falou, Yolanda, descobri algo fantástico. E ela descobriu o que, homem? Descobri uma técnica surpreendente. Deita neste sofá e prepara-te para seres desdobrada ao mundo espiritual. Que é isso, Lacerda? Que loucura é essa? Não pergunta mais nada, Yolanda. Confia e verás. E mesmo relutante, a dona Yolanda aceitou e de imediato o doutor Lacerda proferiu uma prece e procedeu à contagem do desdobramento. Vocês vão ver que desde a época do Dr. Luiz Rodrigues se fala em contagem, em impulsos energéticos, que é como se você tivesse fazendo esse cadenciamento. É assim que eu entendo como pulsos energéticos. É mais uma questão de cadenciamento. Se você, que nem eu hoje até estalo os dedos, mas quando eu comecei não instalava. Então, até eu brincava, e aí, como é que eu faço? O Godinho bate na mesa com lápis, ou seu Sardinha, bate na mesa com lápis. O importante é que todos estejam na mesma cadência, na mesma frequência vibratória, né? Porque cada vez que você dá um pulso é como aquela pedra e solta na água e que vai formando uma onda. Cada um é uma onda, né? Então vamos lá. A dona Letícia, desculpa, Yolanda, quando o doutor Lacerda pediu para ela, né, se desdobrar, ela ainda não tinha nenhum conhecimento sobre desdobramento induzido, mas isso não foi impedimento para que ela passasse pela seguinte experiência. Palavras dela. Ao final da contagem, percebi que estava no mundo astral, onde divisei um grande edifício, formado por diversas alas em meio a um grande jardim. Percebi diversas pessoas no jardim, nenhuma minha conhecida. Da porta principal, que dava acesso a grande salão de entrada, visei uma pintura de Jesus socorrendo o enfermo. Tal pintura diferia de tudo que havia visto, pareceu-me tridimensional. Não entrei no salão, apenas admirei a pintura e retornei. Hoje sei que estive no Hospital Amor e Caridade. O doutor Lacerda, ele achava que o termo hipnometria era impróprio, por dar uma ideia do uso de hipnose.
Então, ele adotou o termo apometria, aonde o prefixo apo, ele tem o seu significado do grego, né? Numa separação, no além de. E o metria vem de metron, medida. Então é uma coisa que transcende, que vai muito além do mensurável no meu entendimento. Em 65, o doutor Lacerda começou a estudar, ele chegava mais cedo no hospital, onde ele se fechava numa sala e saía escrevendo o que 22 anos depois, em 1987, saiu a primeira edição do livro Espírito e Matéria. Tá? Então, pessoal, me desculpa, hoje eu passei um pouco mais dos 10 minutos, mas só para dar essa história breve do que está no prefácio do livro sobre apometria. E amanhã a gente continua falando um pouco mais especificamente da apometria e principalmente esse é meu propósito de usá-la, né? Além de qualquer conotação religiosa, usar como uma ferramenta do nosso dia a dia, no auxílio nosso e também no auxílio ao próximo. Tá? Bem, meu nome é Flávio Marcos Lucas, um apômetra, um facilitador de consciências, usando ferramentas do Axis Consciousness e ferramentas ou técnicas apométricas. Aí, hoje, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano. Até amanhã, espero vê-lo pessoalmente o quanto antes possível. Um beijo do meu coração, no coração de cada um de vocês.